mediunidade do Paulo ficando ostensiva. E aí, na última semana, nós falamos sobre os acontecimentos em Filipos, a primeira cidade da Europa, a primeira cidade ali na região conhecida como Macedônia, né? Onde Paulo, portanto, chega para falar de Jesus pela primeira vez na história da humanidade no Ocidente. E a gente vê que ele chegou lá através da mediunidade que começa a ficar mais ostensiva, ele passa a ouvir uma voz da qual ele acreditava ser do próprio Cristo, mas Emmanuel nos esclarece que se tratava de Estevão, o seu guia espiritual, que certamente estava trabalhando diretamente a Jesus. E a gente vê o Paulo, né, em praça pública, no momento em que Silas estava confortável, satisfeito, em que aquela pitonisa muito respeitada por toda a cidade chega e dá glórias, né, rende glórias a Paulo, Silas, e ali fica por uma semana, né, falando que eles eram deuses que haviam vindo do Altíssimo para santificar aquela cidade. Eis que Paulo, né, durante essa semana, procura saber quem era aquela mulher, descobre que ela ganhava grana, que tinha comerciantes atrás dela, e então, em praça pública, Paulo faz ali um processo desobsessivo naquela irmã, que passa, então, a não mais receber aquele espírito trevoso. E é engraçado, né, que a gente tem um capítulo, né, no livro dos médiuns que vem nos falar sobre a suspensão, né, da mediunidade. Então, isso é uma coisa realmente muito séria. E quando a espiritualidade quer, eles fecham o campo, né? Então, ficou na semana passada essa reflexão. E o que me chamou a atenção foi o final da nossa conversa, que Silas questiona Paulo, fala assim, ó Paulo, então já que mediunidade causa tudo isso, para quê, né, mediunidade? Então não tem que ter isso não, a gente tem que correr dessas questões de comunicação, e aí Paulo fica surpreso com aquele questionamento de Silas enquanto cristão e fala, olha, o profetismo, né? Aliás, o cristianismo sem o profetismo seria um corpo sem alma, um corpo sem alma. Nós não podemos fechar as portas que não ligam ao alto, né? O problema não é a mediunidade, é o uso que as pessoas têm feito da mediunidade. E ele dá uma lição em Silas. Mas veja o que acontece 3 dias depois desse fato. Os comerciantes que ganhavam a grana com aquela mulher começam a ficar incomodados porque ninguém comprava mais, porque ela também não recebia. Então começou a doer no bolso, né? Doer no bolso. E eles começam a mobilizar as pessoas e criar ali uma história de que a cidade não era mais abençoada desde a chegada de Paulo e Silas, né? A gente pode até fazer uma analogia aí, lembrando, por exemplo, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqueles mesmos que louvaram a chegada do Mestre foram os que pediram a crucificação dele, né? Guardando as proporções da comparação. O próprio Paulo, mais tarde, quando chega a Roma, ele é escoltado por centenas de cristãos, é chegado naquela cidade em festa, e lá em Roma ele padece o seu martírio alguns anos depois, né? E ali eles estavam há 3 dias antes por aquele mesmo povo sendo louvados como deuses, mas agora a pedido, né, e manipulados por aqueles comerciantes, pessoas muito importantes, muito ricos, eles passam a perseguir Paulo, né? Então, a gente vai iniciar a reflexão, a gente fez uma pequena introdução para que a gente possa situar onde nós paramos, e a gente vai dar sequência no que Emmanuel vem narrar, o fato que aconteceu, que vai ser essa segunda parte do nosso estudo em Filipos. Extremamente importante, né? Essa reflexão aqui, vocês vão perceber o porquê. Daí a 3 dias, Paulo e Silas foram surpreendidos em praça pública com um ataque do povo e foram presos a troncos pesadíssimos e flagelados sem compaixão. Então, aquele mesmo povo que louvava, prenderam Paulo e Silas, amarraram eles num tronco em praça pública e flagelaram os dois sem compaixão, né? Normalmente, um castigo que era muito comum de ser aplicado naquela época eram as 39 chibatadas, né? As pessoas tomavam ali 39 bastonadas. E aqui a gente percebe que o castigo, ele talvez tenha até extrapolado isso, porque em momento algum fala que foi uma punição cabível, né? Conforme os romanos puniam na época após eles terem sido julgados, foi sem julgamento, sem nada. O povo pegou, amarrou na rua e desceram a pancada nos dois. Flagelaram Paulo
e Silas, não é? E eles só pararam de bater nos dois quando chegou as forças, né, que colocavam ordem, que era Roma. E se não fosse talvez os soldados romanos que chegassem ali, eles iam apanhar até a morte, né? Eles iam apanhar até a morte. E eu fico imaginando o que Silas ficou pensando enquanto apanhava. Porque Silas estava questionando, falou assim, Paulo, olha o que a mediunidade faz então, só traz prejuízo, né? Olha o que causou na vida dela, olha o mal-estar que está trazendo para a gente. E Paulo fala, não, a mediunidade... Não. E agora eles apanhando, o que Silas devia estar pensando também? Falou assim, realmente nós estamos apanhando por causa da mediunidade, né? Pode ter vacilado na fé, porque normalmente, gente, a gente vai acompanhar aqui nas viagens de Paulo, quem costumava apanhar era Paulo. 90% das vezes era só Paulo que apanhava. Silas está do lado dele aqui, tomando pancada também, tomando chibatada, sendo martirizado, flagelado. Foi algo raro. Lucas, que foi um grande companheiro de Paulo, Lucas não foi flagelado em nenhum momento, tampouco preso, não é? E a gente vê que isso era mais direcionado a Paulo. E aí a gente já consegue observar que tem uma influência espiritual para que isso aconteça. E que toda essa perseguição fosse direcionada a Paulo, apesar que ele não estava trabalhando sozinho em nenhuma cidade. Ele sempre estava ao lado de alguém. Mas certamente as trevas sabiam que Paulo era o líder daquele movimento. Então eles iam atacar Paulo. Nessa época aqui, Paulo já era um homem conhecido pelas suas cicatrizes. O rosto de Paulo era tomado de cicatrizes, inclusive em Corinto, mais tarde, né, dessa cena que a gente está narrando, ele toma 39 bastonadas, né, aquele castigo que era comum, no rosto, na boca. Né? Então a gente vê que são as trevas, porque Paulo conseguia já expandir a ideia do cristianismo pelo verbo também, pelas suas pregações, né? Depois daqueles primeiros 10 anos, que foram mais para ter contato com as dores humanas, para ter contato com ele mesmo, Paulo passa a ser um grande pregador, né? Então a gente percebe que as trevas, eles também planejam os ataques, não é verdade? E por isso Paulo era o alvo. Mas nesse fato aqui, Silas também tomou. Silas também apanhou, né? E aí a gente vê Emmanuel continuando. Alguém queria comentar antes disso, antes da gente dar continuidade aqui à história? Podem ficar à vontade. Ô, Rafael, eu tô aqui Sim, rindo, Edmeia. eu tô aqui rindo aqui de você falando isso, porque acontece exatamente isso com a gente. Quantas pessoas não vêm conversar com a gente e falam assim, gente, mas isso está acontecendo aí com você, você não está doente com problema assim? Lá no centro eles não resolvem isso para você, não? Ou então fala assim, gente, a gente sabe que esse negócio de mediunidade acaba trazendo coisa ruim para a gente, né? A pessoa não fica bem. Então, assim, eu estou rindo aqui porque é exatamente essa fala, assim, das pessoas, né? Porque elas acham, assim, por a gente estar dentro da doutrina, que nós não vamos ter problema nenhum, que todos os nossos problemas vão ser resolvidos lá, né? Então, assim, Exatamente. e às vezes não dá nem para explicar, não, né, para a pessoa, não, né? A gente tem que deixar a pessoa lá pensar que ela acha que está certa com a ignorância dela, mas isso já aconteceu comigo várias vezes, né? Várias E é situações. tão bacana isso, Edmeia, que aqui no próprio Paulo Estevão nos explica também quando Emmanuel vai narrar o encontro de Saulo com Jesus. Né? A gente até comentou um pouco do encontro aqui também, algumas semanas atrás, mas tem um pedacinho ali que Emmanuel fala que, primeiro, ele descreve daquela maneira fantástica, né? No início, várias luzes aparecendo, depois aquela luz principal que é o Cristo, e Paulo ali magnetizado, né? Com a presença do Cristo ali tão ostensiva, mas é tão bacana que, em dado instante, a visão desaparece, né? Aquela visão de Damasco ali, daquele grande sol que era o Cristo. Então Jesus dá o recado e vai embora. Depois que Jesus não está mais presente, Emmanuel fala que Paulo vai tatear nas trevas interiores. Ou seja, Jesus convida, Jesus dá coragem, Jesus orienta, Jesus traz bom ânimo, mas o problema nosso é nosso. Nós que vamos ter que resolver, nós que vamos ter que dar conta, né? Então isso não vai eximir ninguém. Então Paulo foi entregue às próprias trevas. Ele não se transformou ali em santo, não é? Ele precisou sair daquela condição de filho pródigo, de fundo do poço, e dia a dia lutar para conseguir alcançar a luz, não é?
Então, a gente observa exatamente isso que você comentou. Participar de reunião mediúnica, estar no centro espírita, também não vai nos eximir de ter problema, de passar pelas provações, né? De ter dificuldade. E foi o que Até aconteceu aqui porque com o eles, que né? Até porque o que está no contrato não vai acabar porque você entrou pelo Espiritismo, né? O que está Exatamente. resolvido lá em cima, que está no contrato, a gente tem que cumprir. E outra coisa Às vezes vai ter até algum acréscimo, né? não é? Outras situações que a gente abraça, né? Então, assim, quanto maior foi o trabalho dele, foi crescendo, era mais pedrada, né? Então, a gente vê, assim, que outra coisa também. Quanto mais brilho tem numa lâmpada, mais mariposa também tem, né? Então, Exato. assim, a gente vê isso também, que assim, é outra coisa, né? Então, quando a pessoa vai se tornando apta, vai se tornando, dando conta do trabalho, a gente não tem descanso, não. O trabalho que Jesus manda, então, ó, você deu conta disso aí, que ótimo, então agora vem outro maior ainda, né? Exatamente. E é interessante isso, porque a gente percebe que ainda que se recebendo ataque de trevas, né? Recebendo sempre dificuldades aqui na vida de Paulo, da qual a gente está comentando, ele nunca desanimava, e ele tinha uma convicção tão grande que a proteção divina era maior, e eu acho que essa lição da persistência, ela precisa ficar muito clara para a gente, porque sempre nos primeiros obstáculos a gente desanima, não é? E talvez uma grande marca que esses cristãos tinham, que Chico Xavier teve, foi a persistência, né? A fidelidade de manter-se firme mesmo a um propósito até o final dos dias, até mesmo o fim da existência. Então, a gente tem que aprender muito com eles em relação a perseverar diante dessas adversidades, não é, meus irmãos? Então, vamos ver aqui que não foi fácil, não é? Olha o que Emmanuel continua. Quando sangravam sob as varas impiedosas, então apanharam demais. Houve a intervenção das autoridades e foram então conduzidos ao cárcere, abatidos e cambaleantes. Então, eles apanharam demais, apanharam muito, muito mesmo, e foram jogados ao cárcere, não é? Agora, esse ponto aqui, para mim, é um dos mais belos, né? E, inclusive, é uma das histórias mais narradas, principalmente pelos nossos irmãos protestantes, que às vezes não tem um Paulo Estevão, mas tem isso aqui também em detalhe em Atos dos Apóstolos, né? A gente ouve muitos irmãos protestantes falar desse testemunho que Paulo e Silas deram na prisão. Inclusive, tem uma música linda sobre isso. Depois eu vou compartilhar com o Alessandro, para ele compartilhar com o grupo. Porque eu escuto música evangélica também, viu, gente? Evangélica, católica, vocês escutam, mas é bom demais, né? Vamos lá. Dentro da noite escura e dolorosa, então eles não estavam com um negócio muito bom pro lado deles, não. Eles estavam sangrando, abatidos, cambaleantes, uma noite escura e dolorosa. Então imagina as dores, né? Imagina você ser espancado. Normalmente você é levado para o hospital. Eles foram espancados e jogados numa cela. Foram presos, não é? Sem nenhum cuidado com aquele monte de ferida. Pode ser que estava com costela quebrada, braço, né? Pode ser que tenham perdido o dente. Imagina a dor de dente que eles não deviam estar sentindo, né? Quando perdia dente, não tinha um tratamento. Na época o tratamento era difícil, né? Então, fisicamente, muitas dores, né? E mexe, obviamente, também com o emocional deles, não é? E talvez a maioria de nós, nesse ponto aqui, íamos entregar, ficar deitado ali, abatido, né? E vejam só a postura, né? Principalmente de Paulo. Dentro da noite escura e dolorosa, incapacitados de dormir pelas dores crudelíssimas. Incapacitados de dormir. Olha só o adjetivo de dores que Emmanuel traz. Dores crudelíssimas. Imagine o tanto que esses irmãos não estavam sofrendo, né? Então, já que eles não conseguiam dormir de tanta dor que sentiam, os discípulos de Jesus vigiaram em preces ungidas de luminoso fervor. Às vezes, quando a gente está passando pelo problema, a gente fala assim, nossa, Edmeia, reza para mim que eu não estou dando conta não, as coisas para mim tá difícil demais. Ali eles estavam com o emocional, o psicológico abalado, com o corpo extremamente ferido, e ali eles começam a vigiar
e orar. Então, Emmanuel também não coloca isso aqui ao acaso, não é? Vejam só que lindo. Incapacitados de dormir pelas dores crudelíssimas, os discípulos de Jesus vigiaram em preces. Vigiaram em preces. E qual que é o ensino disso? Você não olha, se está difícil, se a dor te visitou, se está sofrendo, vigia e ora. Vigia e ora. E as preces aqui, segundo Emmanuel, né, eram ungidas de luminoso fervor. Então elas eram embaladas naquela fé ardente, não uma fé morna, né, mas aquela confiança plena na misericórdia divina, principalmente ante as adversidades. Porque às vezes a gente quer dar o testemunho quando está tudo bem. Na adversidade, a gente vai flutuar na nossa fé, né? Então, muito bonito esse pedacinho. Alguém quer comentar? Podemos seguir? Ô, Rafael, é Beth. Sim, Beth. Voltando um pouquinho antes aí, né, nessa questão da mediunidade, né, quando Paulo e Silas apanham e relacionando com a mediunidade, né, quantas vezes a gente com a mediunidade um pouco mais ostensiva, nós também não tomamos uma surra, né? Nós somos surrados. E até que a gente possa compreender um pouquinho, entender através do estudo e do amparo das pessoas amigas que a gente encontra na casa, que vão nos auxiliando, geralmente aqueles médiuns que já têm mais experiência, têm mais caminhada, que vão nos auxiliando, aí nós conseguimos entender um pouco e apanhar e parar de apanhar tanto, né? E Exatamente. essa questão da hora com o luminoso fervor. Nossa, eu não sei assim quanto a vocês, né? E tem momentos que aí você até tenta orar, fazer a prece, e a prece te escapa, e você fica, meu Deus, aí você só conversa mesmo, aquela prece bem do fundo do coração. Meu Deus, me ajuda. Porque não sei se ela sai com tanto fervor, mas que ela sai numa súplica, ela sai, né? Me ajuda porque tá pesado. Então, assim, Exatamente. são coisas que a gente tem que refletir bastante mesmo, né? Porque a caminhada não é brincadeira, né? Ela Sim. não é tão difícil, mas também não é brincadeira de criança. Então, é para reflexão mesmo. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. E vejam só, né? Ainda a gente conectados às questões da mediunidade, né? Que é o objetivo nosso em estudar aqui. Como será que estava a psicosfera da cidade de Filipos, né? Porque ali uma grande multidão foram responsáveis em levar todo esse martírio, todo esse sofrimento a Paulo e Silas, que já eram grandes missionários do Cristo, não é? Então foi um ataque das trevas coletivo, não é? Porque imagine só, 3 dias aquele mesmo pessoal estava adorando Paulo e Silas, se convertendo. Por que eles então de uma hora para outra vão querer flagelar e matar? Então a gente vê que além de serem incentivados por encarnados, havia uma ação obsessiva coletiva em Filipos. Centenas, talvez milhares de espíritos das trevas, dos abismos, que vinham para que o evangelho não chegasse e não expandisse na Europa. Era a primeira cidade, era estratégico. A partir de Filipos, aquilo ali ia expandir para a Europa inteira, para o Ocidente. Então houve também uma mobilização espiritual inferior das trevas muito grande para impedir a expansão da ideia do Cristo. Percebem? E aí, olha que lindo o que acontece, né? E que a gente lê no livro passa despercebido. Mas eu queria que a gente comentasse também a respeito disso. Vocês comentassem, na verdade, né? Vejam só. Lá fora, rugia a tempestade em trovões terríveis e ventos sibilantes. Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta fragorosa. Vejam só, meus irmãos, o que vocês acham que tem de interessante nesse pedacinho? Que aparentemente Paulo está falando que choveu no dia, né? Que estava chovendo muito enquanto eles estavam lá orando com fervor. O que será que essa chuva representa, né? Nesse contexto que a gente está falando aqui.
vou dar uma dica. Nós temos aí na doutrina espírita, né, Kardec destina um capítulo sobre a ação dos espíritos na natureza. Já ouviram falar sobre isso? O que vocês acham, então, que representou essa tempestade, trovões, ventanias? Foi uma limpeza? Estão falando Uma para a limpeza. Roberto, nós estamos falando sobre... Eu acho que teve umas 4 pessoas que falaram, né? O ambiente, a cidade atuando, limpando. Exatamente. Exatamente. Né? Então, da mesma forma que tinha trevas atuando, tinha também espíritos de luz, né, meus irmãos? O bem, ele está sempre em ação, o bem está sempre em movimento, né? E até mesmo uma chuva, uma tempestade dessa, estava servindo para limpar e tirar ali os miasmas, né? Daquelas forças, pensamentos que estavam sondando, né? Pairando sobre o ambiente espiritual de Filipos e de toda a região da Macedônia, da Europa, que receberia mais tarde as luzes do Evangelho através de Paulo e desses missionários que caminhavam com ele. Então vejam, até os fenômenos da natureza aqui nos demonstra Emmanuel nessa sutileza, né, nos fazendo refletir que até mesmo os fenômenos naturais estavam ali contribuindo com as descargas elétricas. Não falou só de chuva, falou de vento, falou de trovão. Então foi uma limpeza assim, foi uma faxina mesmo, né? Foi um faxinão, aquela que você coloca os móveis todo para cima, né? E sai jogando água em tudo. E a gente percebe que até mesmo os trovões, né? Descargas elétricas ali, para dar uma dispersada naquele ambiente coletivo de perseguições, né? Alguém queria comentar sobre isso? Podemos seguir? Passava da... Aí Emmanuel fala aqui de... Pode falar, pois não. Me lembrou aqui da casa transitória de Fabiano. Não é isso que acontece também lá no plano espiritual? Exatamente, exato. Assim como, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, Beth, eu sei que é época de chuva, mas é muito mais comum nos dias de carnaval sempre chover, na maioria das regiões do Brasil, né? Eu não estou aqui pregando um falso moralismo, mas a gente sabe que em muitos desses locais precisa ali da chuva na hora do carnaval para dar uma dissipada também nas energias. Já perceberam isso? Que no carnaval isso costuma acontecer também, né? E Emmanuel, ele é muito filosófico, enigmático, ele joga as coisas assim, ó, para a gente tentar pegar no ar, né? E vejam só o que ele fala, depois que ele fala da tempestade, né? Filipos inteira parecia abalada em seus alicerces pela tormenta fragorosa. Então, aquela tormenta, né? Aquela chuva, parecia abalar os alicerces de Filipos. E que alicerces era esse, senão a construção do mal, a construção das trevas, da ignorância que estava ali há tanto tempo, né? Então aquela chuva estava limpando, estava abalando essas questões, né? Passava da meia-noite e os 2 apóstolos oravam em voz alta. O que vocês entendem aqui? Por que será que eles oravam em voz alta? Porque Paulo tinha uma evolução espiritual, acredito que Silas também, eles sabiam que o poder da mente levava a oração até Deus, né? Mas por que aquelas orações eram em voz alta? Vocês já deram alguma orientação ou receberam dos espíritos? Olha, lá na sua casa, mesmo que você estiver sozinho, faça o evangelho em voz alta. Leia o evangelho em voz alta. Os espíritos inferiores, principalmente eles, né? Os que ainda estão na ignorância, a maioria não consegue estabelecer um processo de sintonia mental, né? Então, veja, não sei se por consciência ou intuídos, eles faziam aquelas orações em voz alta, para que a voz dele também atingissem outros irmãos, né? Para que aquela oração atingisse outros corações de encarnados, que estavam no cárcere, obviamente, e também desencarnados, né? Então, por isso que eles faziam em voz alta, né? Pensando também naqueles espíritos ignorantes que precisavam ouvir. E imaginem a limpeza, não só em Filipos, que estava passando, mas naquele ambiente de uma prisão. Nós estamos falando de uma cadeia, né? A gente está falando de um presídio. Então, ali também tinha muita dor e muito sofrimento. E não era em vão que Emmanuel coloca isso aqui, ó. Oravam em voz alta.
Poderia falar só, oravam, ponto, a gente ia entender. Mas quando ele fala em voz alta, tinha algum motivo, concorda? E é bacana, né, pessoal, que a gente está aqui falando todos esses conceitos aqui, frase a frase que Emmanuel traz, a gente tem referência no livro dos médiuns, é impressionante, né? Ou no livro dos espíritos, impressionante. Ou que fazem parte dos costumes nossos, né, nas reuniões mediúnicas, algumas questões destas, que a gente sabe que é importante, né? Ou já recebemos orientações dos espíritos também a esse respeito. Ô, Rafael, Sim. eu tô lembrando aqui da questão, por exemplo, da chuva, né, que a gente sabe que os relâmpagos, os raios dissipam as energias negativas, né? Mas a maioria dos espíritos também tem medo desse trovão, dessa barulhada, né? Então a gente imagina que era para dispersar aquela turba também, né? Pelo medo, né? Exato, Então, exato. o que aconteceu, que Beto citou isso, acontece no capítulo 8 do Obreiros da Vida Eterna, né? Quando a Zenóbia, né, com o André Luiz e outro grupo lá, e eles usam desse recurso para colocar para correr alguns espíritos lá que estavam ali atrapalhando o trabalho deles ali. Então, assim, às vezes a gente vê essas chuvas, assim, dessa tormenta, a gente, na verdade, a gente tem que ficar agradecido. Exato. Exatamente. E a gente reclama, né? É, Atrapalhando esse esquema, a gente nem sabe por quê, né? E nem a chuva que cai é o acaso, não é verdade? Rafael, Sim, pode falar, meu amigo. eu vejo o outro lado também, que muitas vezes eles esperaram para oportunidade de recolher, né? De dar a eles alguma coisa que precisavam. Não é? Eu não vou só assim, questão de espancar, não. Eu acho que Deus deu todos os filhos, né? E ele tenta reunir mesmo. Algo algo, né? Eles tentando medir, né? É o instinto deles, o medo, né? O medo é que faz medir. Quando você conhece, você vê, eles poderiam perceber que eles eram uma luz, não realmente algo a temer. Sim, sim. É, Inclusive, o que você fala sobre o recolhimento, né? O recolher-se ele é muito importante. E uma característica quando acontece uma tormenta como essa, né? É um recolhimento mesmo que a gente tem de vir para os lares, né? E às vezes repensar muita coisa, né? Algumas eu vi, reflexões íntimas. E sem dúvida, esse recolhimento também na hora foi muito importante. tem um livro chamado Tambor de Angora, se fala a memória, ele fala sobre uma situação semelhante, que teve uma tormenta terrível, e eles tinham reunido espíritos de vários malignos, né? Espíritos que trabalhavam até em casas de Holandas, que eles teriam uma função de mexer com ervas, de manipular a natureza, existiam espíritos de todos os tipos, eles criativos. Não tem problema. Ele fala que até redes magnéticas tinham colocado em torno daqueles que tentassem fugir, eles capturaram o máximo possível, que eles seriam levados para locais onde iniciariam um tratamento. Então, muito interessante que tem preconceito em relação Sim. aos É, umbandistas, né? Umbandistas, né? E todos, né, em qualquer lugar, podem fazer um trabalho maravilhoso. Eu acho que vale a intenção do coração, do entendimento das coisas. Quando falou dessa tormenta, eu lembrei desse livro. E ele começa assim, falando sobre essas coisas. Como sim, recolher os espíritos e buscar. Então, assim, talvez o Paulo, mesmo como ele foi um instrumento, os dois foram instrumentos de reunir contra os espíritos. Então, eles foram com aquela intenção e acabaram sendo um momento de recolher, né, buscaram mais recursos de um grupo de espíritos vai acontecer isso, né? E nós vamos aproveitar para recolher. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Sim. Eu vejo hoje, sinceramente, a minha visão de Deus é sempre buscando o melhor para todos. Né? A gente não consegue ter essa visão. Né? exato. E veja só, né? O que Paulo ali não conseguiu, acho que foge da nossa capacidade de entender a mobilização espiritual que estava acontecendo naquele momento. Porque até então, o que eu estou comentando, a mobilização das trevas, não é?
Paulinho. Agora, imagine também a mobilização dos espíritos superiores, não é? Sim, claro. E o tanto que não é necessário o médium fazer a parte dele para que as coisas aconteçam, não é? Eu acho que ainda que eu não conseguisse dormir, que eu tivesse com dor, eu ia estar mal-humorado, eu ia estar no meu cantinho ali com raiva, xingando Deus e o mundo. Dentro daquele presídio, eles começam a orar com fervor, né? E aí eles dão campo para que esses espíritos superiores comecem também a trabalhar em benefício, né, de toda aquela gente ali. É isso mesmo. Vejam só, Paulo, vamos dar sequência então, né? Os prisioneiros vizinhos, vendo-os em oração, pareciam acompanhá-los pela expressão do rosto. Então, olha a importância também deles estarem orando em voz alta. Os prisioneiros vizinhos davam a impressão de estar acompanhando pela expressão do rosto. O que deveria ser para aquelas pessoas ali que há anos estavam esquecidas no calabouço, né? Na escuridão de uma cela, aquelas celas que muitas vezes, segundo as descrições que a gente tem, tinha mais rato do que preso. E aqueles ratos, né, iam devorando as pernas, as feridas daquele pessoal, sem nenhuma higiene, alimentação muito ruim, sofrendo espancamentos, né, acorrentados no pescoço, nos braços, nas pernas. E ali eles chegam e tem o primeiro contato da vida, né, com duas pessoas de tanta fé, tão fervorosos, né? Então eles começaram a acompanhar aquilo ali, certamente envolvidos pelo magnetismo de Paulo e da espiritualidade superior que se fazia presente. E aí Emmanuel continua. Paulo contemplou-os através das grades e, aproximando-se a custo, começou a pregar o reino de Deus. Até então, Paulo estava orando. Quando ele tem a percepção da receptividade, ele enxergando os irmãos através das grades, que certamente os separava, Paulo tomou a custo. Ou seja, Paulo estava com dificuldade de se locomover. Paulo estava com dificuldade de andar, de tanto que ele tinha apanhado. Então, com dificuldade extrema, ele foi andando para aproximar e começou a pregar o reino de Deus. Então, já não era oração, agora já era uma pregação. Já era um profetismo, né, para aqueles irmãos que estavam encarcerados. Então, Paulo esqueceu das suas dores, literalmente, das dores que ele sentia, e foi tomado de compaixão por aqueles irmãos sofredores. Por isso que mais tarde, né, por isso e outros motivos que mais tarde o próprio Paulo é conhecido como prisioneiro do Cristo, pelas diversas pregações que ele fez dentro do cárcere. Aí esses irmãos chegando a escrever, por exemplo, aos Hebreus, visitai os presos, como se estivesse preso com eles. Emmanuel continua. Ao comentar, olha a pregação de Paulo. Olha a relação que Paulo faz na pregação. Ao comentar a tempestade imprevista que se abatera sobre o ânimo dos discípulos, enquanto Jesus dormira na barca, olha que lindo. Paulo utiliza a analogia daquela tempestade que caía lá fora para contar o dia em que os discípulos foram acometidos daquela tempestade enquanto Jesus dormia. Então ele pega um fato que estava acontecendo, em uma chuva muito forte, com muito trovão, e que a própria chuva deveria assustar. Ele pega aquele fato da natureza para lembrar de Jesus e contar aquela história que Jesus dormiu enquanto os discípulos ficaram assustados, né, naquela tormenta em alto mar. Então, ao comentar essa tempestade imprevista que se abatera sobre os ânimos dos discípulos, enquanto Jesus dormira na barca, um fato maravilhoso feriu os olhos dos encarcerados. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. As portas pesadas das numerosas celas se abriram sem ruído. Silas ficou lívido. Silas ficou branco. Ficou assustado. Silas, que estava preocupado se deveria ter ou não mediunidade. Silas, que estava passando a acreditar que mediunidade era só para acontecer coisa ruim com as pessoas. E olha o que acontece aí na sequência, não é? Silas ficou lívido. Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros.
Esse fenômeno de efeito físico, ele não acontece por causa da oração que Paulo e Silas faziam, porque oração é louvor, oração é agradecimento, oração é súplica, mas Paulo foi tomado de compaixão e fez um movimento. Então, Paulo não só orou, mas teve fé, porque fé, segundo Emmanuel, é a orelha divina daqueles que sabem agir e esperar pelo propósito. Então, Paulo agiu. Paulo saiu da verbalização, da mentalização. Ele saiu só do pensamento de louvor e súplica e ele foi para o campo, porque ele foi tomado de compaixão pelo olhar daqueles rostos dos prisioneiros. E essa atitude de Paulo fez com que ocorresse um fenômeno mediúnico de efeito físico, capaz de abrir todas as celas daquela prisão. Silas ficou lívido, Paulo compreendeu e saiu ao encontro dos companheiros, continuou o movimento, continuou indo ao encontro dos sofredores, não é? Mostrando que não é só para ter fenômeno mediúnico, é para agir, é para obrar em benefício do próximo. Não é verdade, meus irmãos? Continuou pregando as verdades eternas do Senhor, com entonação impressionante, e vendo umas dezenas de homens de peito irusto, barbas longas, fisionomias taciturnas, como se estivesse plenamente esquecidos do mundo. O apóstolo dos gentios falou com mais entusiasmo da missão do Cristo e pediu que ninguém tentasse fugir. Vejam a autoridade moral desse homem, que foi tomado de compaixão por aqueles homens que estavam esquecidos do mundo, sujos, barbas e cabelos grandes, sendo tratados como bichos, como animais. Aliás, nem os animais devem ser tratados dessa forma. Paulo tomou de compaixão, falou com mais entusiasmo ainda, mostrando para a gente que onde encontrarmos mais sofrimento, mais entusiasmo a gente tem que ter para falar de Jesus. Onde tem mais dores, mais fé fervorosa precisamos ter com esses irmãos. E a autoridade moral dele pediu que ninguém fugisse. Ninguém tentasse fugir. E olha como que ele complementa essa informação. Os que se reconhecessem culpados, agradecessem ao Pai os benefícios da corrigenda. Os que se julgassem inocentes, dessem expansão ao regozijo, porque só os martírios do justo podem salvar o mundo. Então, se você é culpado, agradeça a Deus pela oportunidade de pagar. Se você não é culpado, está preso, também não fuja. Porque só o martírio dos justos, só o sacrifício dos justos é capaz de contribuir para a salvação do mundo. Vejam que inspiração, meus irmãos. E com essas palavras ele conseguiu fazer com que ninguém fugisse. Com que ninguém fugisse, não é? Esses argumentos de Paulo contiveram toda a estranha e reduzida assembleia. Ninguém procurou alcançar a porta de saída, senão que, reunindo-se em torno daquele desconhecido que tão bem sabia falar aos desgraçados, muitos se ajoelharam em pranto, convertendo-se ao Salvador que ele anunciava com bondade e energia. Paulo tinha alegria, contentamento em falar de Jesus para os desgraçados. De falar de Jesus para esses desgraçados da vida. E muitos ali daqueles homens brutos, em que muitos acreditam que não tem mais jeito para eles, se ajoelhavam e se entregavam a Jesus através do arrependimento, né? Que é o primeiro passo para as nossas mudanças. Algum comentário, meus amigos, meus irmãos? Fiquem à vontade. Ana Paula, tudo bem? Tudo jóia, Ana. Eu observando essa parte de Paulo, ele estando lá, preso com eles, ele já passa a ver, sentir a diferença disso, né? Porque só a gente, às vezes, só sabe o que o outro passa quando a gente passa também. Quantas coisas que a gente acha que é balela, que é besteira,
que o outro está de mimimi porque nunca passou, né? Nunca passou pela experiência. E aquelas pessoas ali que estão até hoje no cárcere, né? Até hoje, quem se encontra em cárcere, eles são tratados por, por nós, não com respeito, mas nós tratamos eles e a gente toma a toga do juiz ali, né? A gente quer tratá-los com justiça na nossa justiça, né? Como se a gente tivesse condição de fazer isso, se a gente fosse perita nisso, né? Se nós fôssemos peritos nisso. Então a gente tem uma vara bem afiada para julgá-los, enquanto que nós não nos julgamos no que a gente faz e ninguém nem sabe. Ninguém sabe o que a gente faz. É verdade. Então, isso é para a gente pensar, porque eu já ouvi muito assim, para que ele fez isso, né? Olha o que ele fez. Ele precisa morrer. A gente tem sempre um julgamento, a gente tem sempre uma fala, um sentimento assim muito ruim para com o outro, para com estes que estão presos. E o que eles já fizeram, eles já estão ali sofrendo, já é muito ruim, muito, muito ruim. O que eles já estão passando ali já é muito ruim. Não precisa de nós fazermos mais nem meio julgamento para com eles. É ter misericórdia mesmo, é ter esse olhar de Paulo para com eles, para com estes que estão hoje nos presídios. A gente ter esse olhar de compaixão e fazer essa oração que chega até eles para abrandar, porque quando Jesus pede para Pedro, apacenta as minhas ovelhas 3 vezes, eu fico pensando que às vezes é a única coisa que a gente consegue fazer em benefício de alguém é pedir esse apacenta o coração daquele que está muito nervoso e que está muito raivoso, né? Porque ele está sofrendo ainda mais do que a gente pode imaginar. É verdade. E a gente vê que Paulo, ele nos ensinou a gente isso o tempo inteiro, né? Inclusive, quando a gente, enquanto sociedade, se depara com qualquer fato, né, de crime, nós ainda temos uma tendência muito grande de sermos esses julgadores, né, Ana? Vou dar 2 exemplos aqui recentes para a gente perceber, né, como que as coisas são. O primeiro aconteceu até que em Recife. Não, na verdade, os dois aconteceram em Recife, né, inclusive. O primeiro deles, né, algumas semanas atrás, que já deve ter mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, a patroa que se descuidou, né? A gente não está aqui falando mérito se foi por querer ou não, mas ela nunca ia querer matar a criança. Mas aquela criança entrou no elevador e do 9º andar acabou caindo, né? O menininho. E se a gente vê que num país cristão criou-se uma revolta muito grande, né? É claro que todo mundo se choca com um crime desse, mas enquanto espíritas, em especial, a gente tem que lembrar que não cai a folha de uma árvore sem a vontade de Deus, não é verdade? Então, naquela história, naquela situação, os personagens que estavam ali também não estavam por obra do acaso, né? E aqui eu não estou defendendo a atitude, se foi certo ou se foi errada, cada um segundo a sua consciência. Mas enquanto cristão, a gente não pode julgar, não é? E ao contrário disso, a gente precisa orar muito. E às vezes a gente lembra de orar da criancinha para ela ser bem recebida, para confortar o coração da mãe. E aquela patroa, né? Será que muitos de nós se lembrou de orar dela? Porque houve uma revolta e todo mundo pedindo morte. Inclusive, muita gente pede a morte, né? Da pessoa, prisão perpétua e coisas que vão totalmente contra o evangelho, na verdade. Um outro fato, este mais recente, que foi da criança de 10 anos, né? Que foi passada, né, por uma cirurgia de aborto, né, para tirar a criança ali. Ela estava grávida. Também não vamos entrar nesse mérito. Mas o que eu quero demonstrar é que eu, particularmente, vi muito Instagram, muita rede social dos próprios espíritas, né,
falando muito mal e tratando a pessoa como um bicho, como animal, né? O tio dela. Mais uma vez, a gente não é a favor do crime, né? Ele precisa pagar pelo que fez, obviamente, apesar que, pelo conhecimento que a gente tem do sistema penitenciário brasileiro, ele pode ficar 30 anos, que ele vai sair como uma bomba relógio e a qualquer momento ele vai cometer um novo crime, né? Porque o que ele precisa tratar o aspecto dele psicológico, psiquiátrico, espiritual, e isso, infelizmente, na maioria dos lugares, né? Na grande maioria, os presídios não vai ter. Então, a bomba relógio, quando sair, vai cometer outro crime. Mas eu fico pensando, né? A pessoa que já está numa situação dessa, né, de tanto sofrimento também, não só a criancinha de 10 anos, a mãe, mas o tio, né, também, o cara que cometeu isso, porque aí ele tem a própria consciência, né? E aí eu fico imaginando tanto de vibração, mediunicamente falando, né? Negativa esse cara não recebe, né? O que favorece ainda mais os processos obsessivos, a loucura, né? Na vida desse que é um filho de Deus como qualquer um de nós. O mesmo amor que Deus tem a mim, tem aquela criança, tem também aquele homem, não é? E eu fico pensando, não é passar a mão na cabeça e achar que ele não tem que pagar pelo que ele fez, né? Mas lembrar com muito carinho, com muita compaixão também desses irmãos. E ao mesmo tempo, se a gente ainda fazer uma mentalização aqui, né? Imagine só se vocês descobrem em Pedro Leopoldo uma pessoa que é um matador de aluguel, por exemplo. Tem matado umas 20 pessoas, né? E que as pessoas que trabalham para ele, além de matar, estupram. Vocês teriam coragem, por exemplo, de fazer um cafezinho com um bolinho, um pãozinho de queijo e chamar ele para sua casa? Para fazer um culto? Para ler uma mensagem? Dificilmente. Dificilmente nós vamos ter essa coragem, né? Agora eu fico pensando, esse homem, esse grande matador, né, esse grande perseguidor era Saulo. Mas se a gente perguntar assim, quem quer receber Paulo de Tarso em casa? Ah, eu quero, né? A gente não vai fazer só o bolinho com pão de queijo, a gente vai fazer bem mais quitutes, não é? E vamos tirar uma foto ainda e postar o selfie no Instagram, não é? Porque é Paulo que está na minha casa. Mas enquanto ele era perseguidor, enquanto ele era assassino, não é? Por que a gente não acreditava ou por que a gente não gostaria de receber um irmão assim? Não é? E todos nós somos Saulos, mas todos nós também podemos ser Paulo, não é verdade? Então, é muito bonito quando a gente vê uma cena como essa, inclusive Paulo indo e pregando a todos. Paulo ali não fala assim, olha, eu vou pregar para quem cometeu só pequenos roubos, pequenos delitos, quem matou a mãe ou quem esquartejou, isso eu não vou não, quem estuprou de jeito nenhum. Paulo pregava a todos. Ele não queria saber qual foi o crime que eles cometeram, né? Não queria saber se era inocente ou não, ele queria levar o evangelho com misericórdia e compaixão, acreditando na transformação de todos aqueles irmãos. Né? E o médium, que trabalha o tempo inteiro com energia, né? Está ligado de forma muito mais ostensiva às energias do mundo espiritual, ele precisa também aprender-se, não apenas querer a presença dos bons espíritos, e aqui eu não falo que a gente tem que desejar a presença dos maus, mas nós temos que ir ao encontro dos ignorantes. Nós temos que ir ao encontro daqueles que estão sofrendo. Né? Porque quanto mais a gente fizer esse movimento, mais os bons também vão vir ao nosso encontro. Não é verdade? Então, essa lição do presídio, né, da penitenciária, essa lição do Paulo, do não julgamento, da gente tentar amar todos, ela é difícil. É muito difícil. Mas é uma postura que a gente tem que ter, porque o cristão não pode ser arrastado com a consciência coletiva. O cristão ele precisa ter uma postura diferente quando a massa está pensando de uma forma. Né? Imaginem só o goleiro Bruno, né? O que ele não tem passado? Pagou o regime fechado que ele tinha que pagar, agora ele está tentando recomeçar a vida. Aí o treinador do time pede demissão, o patrocinador rompe, né? Porque tem um cara ali que cometeu um crime, ele não pode ter uma segunda chance na vida. Né? Então a gente precisa repensar muito, né? Uma sociedade cristã que precisa realmente repensar esses valores e parar, como a Ana Paula bem trouxe, né? De querer ser juiz da causa alheia, né? De querer vestir uma toga aí ainda da ignorância, né? Uma toga que olha muito mais para o seu próprio umbigo do que para aquela grande misericórdia de Deus que habita em todos nós. E isso tudo é comprovado na nossa própria reencarnação. Não é? Se a gente está aqui, é porque a gente teve uma grande oportunidade, né, que Deus nos deu de recomeçar, de reajustar. E o que é até, se não um grande presídio, né? Pois não. E quando a gente, na hora que você falou, o que acontece com a gente, quando a gente, enquanto médium, é que nós não sabemos quem aproxima, o que aquele espírito fez.
E se a gente tiver esse julgamento dentro de nós, a gente não consegue ser amoroso para com esse espírito que aproxima, e nós sofremos ainda mais com a aproximação deles, né? Ter começar a fazer essa mudança dentro de nós, de não ser esse julgador, facilita para a gente na hora de receber esse espírito próximos de nós, tanto para a gente que vai falar, ser o intérprete, quanto para aquele que vai doutrinar, não, né? Mas conversar ali com ele, né? Esclarecedor. Porque se ele não tiver amor também dentro dele, for julgador, na hora que ele sentir aquela energia, ele vai querer ser um julgador ali, né? Ele vai falar coisas que não vai ajudar em nada. Como a gente percebe às vezes, que quando um espírito chega perto da gente na mesa mediúnica e o esclarecedor vai conversar, ele vem com tanta prepotência ali que ele não ajuda em nada. A gente fica até meio complicado na situação de intermediário ali, porque a gente está vendo, tem intermediário de dois, tanto do espírito que está sofredor, quanto daquele que está doutrinando, né? A gente fica numa situação complicada, então a gente precisa estar aberto a isso. Sim. É engraçado nessa questão do coração, né? Que o coração conta demais, né? E a nossa intenção ali enquanto médium para receber qualquer entidade ou para doutrinar, ela faz total diferença, né? Eu sei que o que eu vou contar aqui agora parece que não tem nada, não tem muito a ver, mas tem alguma semelhança. Me mandaram um link para assistir uma live ontem. Olha que interessante, essa live que eles vão falar sobre os falsos médiums, né? E é muito bacana porque, inclusive, eles falam do médium XY. Aí eu parei para pensar, falei assim, mas a gente ir para a rede social, né? Um YouTube da vida, para ficar falando mal do médium, falar qual que realmente recebe ou que não recebe, eu achei estranho. Falei, eu vou ver, né? Até mesmo para estar por dentro do que está acontecendo. Aí, pessoal, eu não sei, aconteceu algum problema, porque não é todo mundo que domina as questões da tecnologia. Então eram dois pesquisadores aí da área espiritual, né, da área espírita, e um seria o cara que faria as perguntas e o outro seria o que ia responder. Parece que é um pesquisador com mais experiência, né? Esse primeiro, eu vi que ele começou a ficar muito nervoso porque o outro não estava conseguindo entrar no link, né? E ficava assim, não, porque a gente está com tantos canais aqui transmitindo e agora já nós temos não sei quantas pessoas aqui e nós não podemos ficar te esperando, não. E tenta ir. Aí o cara pegava o telefone e ligava no meio da live, né? E explicava e tal. Aí eu achei estranho, eu falei, esse cara tá mais nervoso que normal, né? E vai falar ali de beleza, fiquei observando, né? Quando o outro senhor chegou, e a gente vê que já é um senhor, né? E que tinha ali suas dificuldades, talvez com a tecnologia. E que é natural, gente. Não só senhores, senhoras, mas tem gente nova que também tem. E a gente está aprendendo junto, né? E tudo bem, chegou ali mais ou menos uns 8 minutos do horário da reunião, né? Mas a pessoa vai cumprimentando e tal, e isso acontece, não é verdade? E aí ele falou assim, olha, eu queria que você me ajudasse, o que chegou segundo, a expor os meus slides aqui na tela para que as pessoas possam aproximar. Aí o outro falou assim, mas eu mandei você chegar mais cedo, foi por causa disso mesmo, agora não dá tempo para isso não. O pessoal está todo esperando aqui, isso aqui é... Aí o outro, não, é porque... E o cara começou a xingar o outro. Mas tem que ter comprometimento com o horário, agora você faz 100, se vira, você vai 100. Aí, gente, ou seja, eu tinha dado 15 minutos, e esse cara maltratando o outro, ia falar, eu parei de assistir o vídeo. Né? Assim, o que eles vão trazer de positivo? Coitado, já desestabilizou o outro, talvez o outro poderia realmente trazer uma coisa bacana, mas aquela forma do cara tratar ali afastou, e talvez tenha afastado muitas outras pessoas que estavam assistindo. O que eu quero dizer com isso, complementando o que a Ana Paula trouxe? Né? Muitas vezes, isso não estamos falando de nós, meros mortais, né? Os espíritos, eles afastam. A nossa rispidez de coração, não é? A nossa ignorância ainda, a nossa falta de carisma, de trato, de ser gentil com as pessoas, que é o mínimo que a gente pode ser gentil, é tratar as pessoas bem, isso afasta demais, né? Então a gente tem que pensar muito nisso, a nossa conduta, a nossa postura, né? A gente tem que ser otimista, a gente tem que ser aquela pessoa que sempre tem uma boa palavra, porque chorar todo mundo chora, dificuldade todos nós passamos, mas o sorriso no rosto todo mundo pode ter,
não é? A simpatia de um sorriso faz a diferença na vida de quem recebe. Isso tudo abre o nosso campo. Isso tudo favorece com que a gente conquiste também simpatias no mundo espiritual, o que na hora de uma reunião mediúnica vai nos ajudar, né? Ou, ao contrário, pode nos prejudicar e a gente viver aí com os nervos à flor da pele, não é? Desfazendo as pessoas e aí cada vez mais construindo também inimizades e repulsas, né? Por parte de espíritos no mundo espiritual. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa postura, com a forma que a gente enxerga o semelhante, né? Porque é cada um segundo a sua consciência. E errar, gente, todos nós erramos demais, né? E a vida é isso, é a oportunidade de estar sempre levantando e tentando fazer diferente, não é verdade? Bom, só para mim tentar fechar aqui, porque eu sei que o nosso tempo está terminando, no dia seguinte de todos esses acontecimentos, o carcereiro chamado Lucano, que era responsável ali pela guarda daquelas celas, ele acorda e fica desesperado quando ele chega ali, quando vê todas as celas abertas. Porque os espíritos, gente, eles abriram, mas não fecharam, não, tá? Eles só abriram, não fecharam, não. E ele pega a espada e tenta cometer suicídio. Paulo estava acordado, e Paulo, então, mostra para ele que ninguém tinha fugido, começa a pregar o evangelho, o homem chora compulsivamente, recebe Paulo e Silas na casa dele, aí que eles vão limpar as feridas de Paulo e Silas, não é? E ali ele consegue se converter. Lucano se converte junto com toda a sua família ao cristianismo. Então, mais corações, né, para o Cristo. E se não fosse a prisão, se não fosse aquela surra que eles tomaram em praça pública, eles não teriam levado luzes àquele local esquecido por todos, né? E aí, quando eles souberam que Paulo era romano, eles queriam já dar liberdade para Paulo, para falar, não, eu exijo uma autoridade romana para me conversar. Não vai só me dar liberdade, não. Eles me mandam para a praça pública, bate em mim, faz tudo isso que fizeram, agora vai só me soltar? Eu sou romano, eu tinha direito a ter um julgamento, eles não poderiam. Aí eles ficaram assustados, né? E aí foi uma oportunidade do próprio Paulo exigir que os romanos fizessem a segurança na igreja que tinha sido fundada na casa de Lídia. Uma igreja que só tinha mulheres. Então, olha a inteligência de Paulo. Ele usou isso como uma forma de proteger, assim como a conversão daquele soldado de Roma, que passa a ajudar e colaborar também com aquela igreja. Então, Paulo, apesar de ter apanhado, ele consegue a proteção que a igreja cristã nascente precisava dos romanos para que ela continuasse dando frutos. E aí Paulo continua sua caminhada e fica aqui o convite para a gente viajar junto com Paulo no próximo sábado, na igreja de Corinto. Nós falaremos sobre uma breve passagem de Paulo em Tessalônica, algumas vilas. Ele se junta novamente a Lucas, resolvem os próximos passos. Paulo vai para Atenas, a primeira cidade, a única que ele vai sozinho. A gente vai ver o que acontece em Atenas, mas depois nós vamos falar de Corinto, que é um dos momentos mais especiais da obra e um dos momentos mais especiais da mediunidade de Paulo e da história do cristianismo. Então fica o convite já para a semana que vem, a gente ir junto com Paulo para Atenas e Corinto, né? E viajar junto com ele no segundo encontro que Paulo teve com Jesus Cristo. Quase 18 anos depois do primeiro, né? Quando Jesus o autoriza a trabalhar com a mediunidade ostensiva. Então, Alessandro, irmãos que nos convidou, né, a fazer essas reflexões, depois de tantas semanas, agora que nós vamos chegar na mediunidade ostensiva de Paulo. Agora que Jesus vai autorizar ele a trabalhar com a mediunidade. E aí a gente vai falar também sobre a igreja de Corinto, e creio que depois, mais uma, no máximo 2 semanas, a gente consegue fechar o assunto. Tá bom? Muito, muito obrigado mais uma vez, que a gente tenha um final de semana de muita luz, de muita paz, e que o Cristo continue nos abençoando.